Pronto, então a gente começou com algumas definições sobre lajes, comentando que é uma parte importante lá do nosso sistema estrutural e que ele é um dos primeiros elementos a receber as nossas cargas acidentais, que ele funciona como diafragma rígido, impedindo deslocamentos da nossa edificação como um todo, não importa o sentido que a ação do vento esteja acontecendo. Então tem uma espécie de travamento da minha estrutura que impede esses deslocamentos, tá? Ele não é o único responsável por ele que eu digo o sistema laje, não é a única responsável para impedir estes deslocamentos, mas ele contribui, porque quando você tem prédios de grandes alturas, você tem que ter um sistema de contraventamento, que geralmente ele fica localizado na caixa, onde tem o seu reservatório superior, e que, por coincidência, na maioria das vezes, é também os seus lances de escada e de elevador. Então, aquela estrutura ali que é para montar essa acessibilidade ao seu prédio de escada e elevador, então ali é onde se costuma colocar os elementos de contraventamento, que realmente e efetivamente trabalham como contraventamento da minha estrutura. As nossas lajes ela contribui para reduzir esse efeito de deslocamento longitudinal da minha estrutura, tá? Na verdade, o deslocamento seria na horizontal, por conta das grandes alturas desse meu elemento longitudinal. A gente também definiu algumas classificações das lajes, com foco sabendo que nós vamos estudar só lajes maciças. E finalizamos, após estas apresentações iniciais, com alguns conceitos que nós vamos utilizar para fazer o nosso projeto. Porque tem um projeto que eu chamei de projeto aula, que nós vamos trabalhar nesse projeto, fazendo o levantamento de cargas, vendo as condições de contorno dos seus bordos, calculando os seus esforços e, por fim, fazendo o seu dimensionamento e detalhamento. Então, uma das primeiras definições era o que era vão livre e vão teórico, né, que o que a gente vai utilizar para determinar as dimensões das nossas lajes serão os vãos teóricos, que é o que vai importar para a gente. Apesar de num projeto onde você tem a planta de forma, você tem as dimensões dos seus elementos e as dimensões só da sua laje. Só da sua laje, que eu digo ela isolada da sua viga. Mas quando a gente vai fazer os cálculos dessas nossas lajes, aí é como se a minha laje ela invadisse metade das vigas que estão dando sustentação para ela. O comprimento dela, em termos de dimensões. Aí depois a gente viu que a classificação dessas lajes ela é feita com relação à sua armadura, ou em uma direção ou em duas direções. Como é que eu sei quando a laje é armada em uma direção? Quando eu faço a relação entre o maior e o menor vão, e esta relação me dá maior do que 2. Se esta relação der menor ou igual a 2, então eu sei que essa minha laje maciça terá armadura nos dois sentidos. Desculpe, nos dois sentidos. E, consequentemente, eu terei que calcular estas duas armaduras, tanto num sentido quanto no outro, no sentido ortogonais entre si. Aí depois a gente viu sobre as possíveis condições de contorno dos bordos das nossas lajes, que ou ela é engastada, ou ela é apoiada, ou ela é livre. A gente viu que o bordo é engastado quando eu tenho continuidade naquele bordo de uma outra laje também se apoiando sobre ele, no mesmo nível. Então, para este bordo, que é incomum entre duas lajes, ele é engastado. Basta ser um bordo comum entre duas lajes que ele é engastado. Se ele não for comum entre duas lajes, se ele terminar na viga e tiver o espaço vazio logo depois, então ele é considerado um bordo apoiado. E se esse bordo não tiver nenhuma viga para servir de apoio, se ele estiver em balanço, a gente diz que esse bordo é um bordo livre. Tá?
que está em balanço. Aí, dadas essas condições de contorno, de como fazer isso, a gente chamou um exemplo de como fazer essas análises de contorno dos seus bordos, e chegamos ao nosso projeto, que aí aquela apresentação que eu tinha feito, chamando a atenção sobre o nosso projeto, eu mandei, já coloquei lá no canal do YouTube, e já mandei o link para vocês, e ali está só especificamente sobre o projeto que nós vamos trabalhar efetivamente. É dado o nosso projeto arquitetônico, dentro desse projeto arquitetônico faz-se o lançamento da estrutura, ou seja, onde eu tenho os meus pilares, onde tem as vigas e onde tem as lajes, para os níveis que eu vou precisar fazer essa determinação. Então, trata-se de uma residência de 2 pavimentos, térreo mais piso superior, aí tem um lance de escada que dá acesso a esse piso superior, e chegando em cima eu tenho 2 quartos, onde somente um deles será a suíte, o outro não. E até no espaço que é em cima da cozinha, que poderia ser suíte, ele não tem nada. Então, assim, ficou interessante porque para quando a gente estiver fazendo análise do projeto estrutural, então a gente vai ver que tem um espaço lá que ele é laje de cobertura, apesar da gente ter para os demais ambientes do segundo pavimento uma outra laje de cobertura. Mas quando a gente estiver tratando de... Pronto, então está aqui, ó. Então eu tenho um determinado espaço aqui no meu pavimento superior que eu não tenho utilização de ambiente, que ele terminou no pavimento de baixo, terminou no piso do térreo, aliás, na cobertura do térreo. E dado esses meus detalhes arquitetônicos, inclusive com alguns cortes, e esses cortes eles são necessários porque quando eu estiver calculando as cargas que estão atuando sobre essas minhas lajes, eu vou precisar saber o que está acontecendo em termos de alvenaria em cima daquela laje, qual é o tipo de ambiente que está dando utilização para aquela minha laje, e a gente com isso ter parâmetros para poder calcular todas essas cargas. Porque para poder fazer o dimensionamento de qualquer elemento estrutural que seja, primeiro eu tenho que saber o que é que ele vai resistir. Quais são as cargas que vão atuar sobre aquele elemento. O peso próprio, esse aí a gente já sabe que ele é a primeira coisa que ele tem que resistir, é o peso dele. Depois a gente vai ver as cargas de piso, de revestimento, de alvenaria, de esquadria que estejam atuando ali em cima. E de posse desta carga total, aí a gente sim, agora nós vamos dimensionar um elemento para que ele resista a essas cargas. Então, por isso que é importante que o meu projeto arquitetônico ele esteja pronto, integrado com minha estrutura. Até para também eu não sair colocando pilares onde atrapalhe a circulação do meu imóvel. Ou colocar um pilar no meio de uma porta, ou um pilar passando por uma janela, ou um pilar no meio de uma sala que o arquiteto não quer, porque ele quer deixar aquele vão livre. Então, assim, os 2 projetos, o arquitetônico e o estrutural, eles têm que estar casados e têm que funcionar muito bem, onde um não possa fazer interferência sobre o outro. Aliás, o estrutural ele tem que se encaixar no meu arquitetônico que não cause interferência nesse arquitetônico. Pode acontecer, em alguns momentos, você ter que fazer alguma alteração no seu projeto arquitetônico para tornar essa estrutura mais barata em termos de dimensionamento. Aí diz, olha, seria interessante se eu pudesse colocar isso comentando com o arquiteto ou com o proprietário. Se eu pudesse colocar um pilar aqui, porque eu ficaria com a estrutura mais leve em termos dela não ter um elemento tão robusto para poder dar a sustentação àquilo que o arquitetônico impõe. Mas isso em acordo, na conversa entre quem está calculando e o arquiteto, geralmente se chega a um consenso. Mas o ideal é até que você respeite o projeto arquitetônico, porque a beleza toda de uma edificação realmente está no arquitetônico e não tem como a gente negar isso. Só que muitas vezes a beleza é tanta que acaba encarecendo demais para você chegar naquele ideal que o arquiteto quer.
Mas por isso existe conversa, existe acordo, existe diálogos. Aí a gente tem, olhando aqui esse nosso slide, o nosso lançamento estrutural, que é o que interessa. Eu vou ver o posicionamento das minhas vigas, dos meus pilares e, consequentemente, das minhas lajes. Então, para este piso, eu vou ter 2 panos de laje. Tá? Eu vou ter um pano de laje no piso do pavimento superior e vou ter um pano de laje na cobertura do meu pavimento superior. Então, eu tenho que calcular, dimensionar as minhas lajes no piso e as minhas lajes da cobertura. Então, neste piso aqui, neste nível que nós temos a nossa estrutura, então eu tenho 1, 2, 3, 4 lajes, tá? 4 lajes. Lembrando que aqui eu tenho o vazio da minha escada, então a minha escada ela vem para dar acesso aqui ao meu pavimento superior. Então, neste nível aqui, onde eu estou calculando essas minhas lajes, aqui não existe laje, isso aqui é um vazio. Existe laje de escada, mas não é uma laje que é convencional como essa que a gente determina dessa forma que a gente vai fazer. Ela é diferenciada, justamente por ela ser uma laje de escada inclinada. Até o detalhamento também é diferenciado. E as solicitações que existem sobre essa minha laje também. Eu tenho esta minha laje aqui, que é um banheiro, que é de piso. Eu tenho essa minha laje aqui, que é uma laje de piso, porque eu tenho sala. Aliás, eu tenho 2 quartos aqui, tá? Isso aqui é o piso do pavimento superior. Então, no pavimento superior eu tenho 2 quartos. E tem uma alvenaria aqui, que faz a divisão e do acesso para os quartos. E tenho aqui uma varanda, que os 2 quartos têm acesso a essa varanda. Só que quando chega nessa laje aqui especificamente, essa minha laje não é de piso. Essas outras aqui são. Essa minha laje aqui é de cobertura. Por quê? Eu tenho neste nível aqui o fim deste ambiente. Então aqui em cima só vai ter uma coberturazinha. Então os pesos que eu tenho de cada laje dessa que é de piso, para essa minha laje aqui ela é diferenciada, porque vai ser uma laje de cobertura. Então tem uma sobrecarga diferente, tem um carregamentos diferentes aí em cima. As cargas que atuam aqui são diferentes das cargas que atuam nas demais lajes para este nível. Professor, uma dúvida aí. Aí nessa laje do centro aí, você estava mostrando que tem a divisória dos 2 quartos. A alvenaria vai ser colocada em cima da laje, é? Vai ser colocado em cima da laje. Não precisa de uma viga suspensa não, né? Para colocar a parede. Não. Na verdade, você nunca diga viga suspensa, porque viga nunca fica suspensa, tá? Ela sempre tem que estar apoiada. Ou ela fica em balanço, mas tem um apoio, ou tem apoio como viga isostática convencional. Pronto, mas eu entendi ela ficaria em balanço aí. Eu entendi o que você quis falar. Quando a gente tem no lançamento de uma estrutura, geralmente, onde tem alvenaria, você coloca uma viga ali embaixo. Mas se você for fazer isso sempre, você vai ficar com um pipinado de vigas que fica uma coisa meio que caro demais. Então vão perceber que você não tem nenhum sentimento em relação ao comportamento estrutural, que você precisou colocar viga em tudo quanto é lado. E dependendo dos ambientes, você percebe que a sua laje ela pode perfeitamente ter uma alvenaria lá em cima que ela vai conseguir resistir. Vai ser um carregamento a mais, mas você está aí para isso, para dimensionar e garantir que isso funcione. Como eu falei também na aula passada, existem limitações de dimensões da minha laje maciça. Recomenda-se que ela tenha um vão máximo de 6 metros, tá? Então, nessa minha laje aqui do meio, eu tenho alvenarias aqui atuando sobre ela. E eu fiz questão de fazer esse lançamento, deixando essas influências de alvenaria, de laje de piso e cobertura no mesmo nível, justamente para isso, para a gente poder ver várias situações possíveis. Então, este é o meu lançamento estrutural. Então,
Professor, então nesse caso, quando a gente for calcular a capacidade da laje, a gente já inclui essas paredes aí que vai ter aí em cima dela, não é isso? Tem Como que carga? incluir, tem que incluir, tem que incluir. São Tá? cargas, né? São cargas, Exatamente. são ações que vão acontecer. E, na verdade, vocês vão calcular isso. É porque algumas vezes um engenheiro já construiu casa, sabe? Primeiro andar, Tá? segundo andar de mãe, aí sempre tinha essa dúvida. Ele dizia, não, vai botar uma parede em cima, bota uma viga aqui embaixo. Aí É, ficou só assim na cabeça. mas veja bem, você tem sistemas construtivos diferenciados. Se você tem, se a sua laje ela for uma laje pré-moldada, onde você tem um sentido único de armação dessa sua laje, e se a sua alvenaria estiver atuando sobre essa laje, naquele mesmo sentido que estão as suas nervuras, então você tem que colocar um reforço ali, porque a sua alvenaria vai ficar atuando diretamente sobre uma única nervura. Ela não vai ter as demais nervuras e a demais estrutura da sua laje não terá contribuição em termos de suporte dessa sua alvenaria. Então aí você tem artifícios que você pode usar 2 nervuras juntas ou 3 nervuras juntas, dependendo do tamanho desse vão e o tamanho dessa sua alvenaria, para aquela laje. Aqui a gente está tratando de laje maciça. Então, laje maciça, eu tenho mais a facilidade e a liberdade de colocar essas alvenarias aí em cima dessa minha laje sem problema. Quando eu faço isso com lajes nervuradas pré-moldadas, aí eu tenho que ter um cuidado maior. Se minha alvenaria estiver transversal ou estiver cruzando o sentido das minhas nervuras, beleza, porque aí eu consigo distribuir o peso dessa alvenaria em várias nervuras, ou seja, eu consigo distribuir esta carga, ela não fica concentrada específica num só elemento nervura. Quando ela está transversal. E quando ela está no mesmo sentido da minha nervura, da minha laje, aí é que eu tenho que ter um cuidado especial. Ou colocar um reforçozinho em termos de uma viga chata, se eu não puder colocar uma viga normal, ou então eu colocar nervuras duplas ou triplas, exatamente onde essa alvenaria vai montar em cima dessa sua laje. Talvez a preocupação desse engenheiro era justamente essa, para evitar problemas de deformações, de fissuras, de rachaduras futuros. Eles diziam, não, vamos colocar logo uma viga aqui, porque isso aí fica resolvido. Tá? Depende muito do projeto, depende de várias variáveis que você tem que fazer análise. A gente não pode só chegar e criticar sem poder se inteirar do projeto como um todo. Mas aí Professor, oi. professor, viga chata que você fala é a viga que está dentro da laje, né? Isso, Ok, exatamente. ok. Ela fica ali na espessura da laje, então ela não aparece visualmente quando você dá o acabamento final. Ela está lá embutida, mas ela existe. Então, olha, a gente chegou aqui num croquis esquemático da nossa estrutura de laje e do piso, porque lembre-se que nós vamos ter 2 croquis desses. Vamos ter um do piso, referente só ao piso, e um referente à cobertura. Quando chega aqui no piso, pronto, está aqui, ó. Eu estou lá no piso, que é exatamente aqui, tá? Eu estou olhando aqui de cima para essa estrutura aqui. Aí eu tenho o que a gente chama de planta de forma. Só que nesse caso aqui, a nossa planta de forma, ela se transformou num croquis, porque as dimensões das minhas lajes, elas estão com aqueles vãos teóricos. Porque eu tenho a planta de forma convencional, que é essa daqui, olha, planta de forma, e nessa planta de forma, eu transformei ela num croquis só para as minhas lajes, porque como eu estou calculando só as minhas lajes aqui, então eu tenho que ter essas dimensões de dimensionamento da laje. E as dimensões de dimensionamento da laje são os vãos teóricos. Alguma dúvida em relação a isso? Aí o questionamento assim, este croquis, ele aparece no meu projeto estrutural? Não. O que aparece no seu projeto estrutural é uma planta dessa daqui, uma planta de forma. Essa planta aqui, que eu chamo de croquis, é só para efeitos de cálculo.
Então, isso aí entra na sua memória de cálculo do engenheiro calculista ou de quem esteja calculando aquela obra. Então, as nossas lajes elas vão ser extraídas daqui e é em cima dessas dimensões que nós vamos fazer todo o dimensionamento dela. Tanto a parte de carregamento como a parte de detalhamento, tá? Então, veja bem, da minha laje L1, eu tenho aqui as dimensões já todas prontas, né? Então, eu sei a condição de contorno da minha laje L1. Então, aqui é apoio, aqui é engaste, aqui é apoio, aqui é apoio. Da minha laje L4, eu vou para a minha laje L4. Também dá para ver perfeitamente as condições de engaste dela. É apoio, engaste, apoio e apoio. Quando chega na minha laje L3, também tenho as condições bem definidas. Apoio, apoio, apoio e engaste. Só que quando chega na minha laje L2, eu tenho um dos bordos dessa minha laje L2, eu tenho a influência de dois tipos de vínculo. Parte, aqui é engastado, aqui é apoiado e aqui é engastado. Ou seja, para esse bordo todinho da minha laje L2, eu tenho dois tipos de vínculos, engastado e apoiado. Só que Professor, quando... Oi. só interrompendo aqui um pouquinho, esse L4, como ele é uma laje de forração e L2, essa junção, esse engaste aí tem diferencial ou não? Não, não tem diferença, não tem diferença. Tá ok. Porque você, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai perceber que entre uma laje e outra, nesse engaste que tem, existe um momento negativo. Só que existe um momento negativo aí, por exemplo, como você perguntou, entre a laje L4 e a laje L2. Então, a minha laje L4, ela produz um momento negativo nesse engaste. A minha laje L2 produz um momento negativo também em relação a esse engaste. Ou seja, eu vou ter dois momentos negativos, um referente à minha L4 e outro referente à minha laje L2. Só que eu só posso fazer o dimensionamento, essa ferragem que eu vou colocar, que vai combater esses dois momentos negativos, eu tenho que saber para qual momento eu vou fazer o dimensionamento dessa minha ferragem. Então, a gente vai fazer o que chama de compatibilização de momento, que é um momento comum que é bom para os dois lados, vamos dizer assim, para a L4 e para a L2, e minha ferragem vai ser calculada em cima disso. Porque como se trata de um momento negativo, não tem como eu calcular uma ferragem para combater esse momento negativo só para a minha L2 e uma ferragem para combater esse momento negativo só para a L4. Porque o meu diagrama, quando a gente estiver mais na frente, vai visualizar isso, apesar da gente já ter tido vigas isostáticas e hiperestáticas, então a gente, quando estiver analisando esse pano de laje que der um corte, a gente vai ver que isso funciona como viga. Esses diagramas aí, todo bonitinho, da minha laje, na faixa de 1 metro, ele vai ser uma viga, como se tivesse uma viga. E a gente, claro, está calculando isso isoladamente, mas quando chega dos momentos negativos, aí a gente tem a compatibilização desses momentos. Apesar de estar adiantando esse assunto, é para poder facilitar o nosso entendimento. Talvez ele fique um pouco sem profundidade para vocês nesse momento, mas quando chegar mais lá na frente eu vou dizer, lembra que eu falei sobre aquilo da compatibilidade dos momentos, que aí a gente já vai estar mais inteirado do assunto, já tem seguido mais adiante, inclusive com as formulações da determinação desses esforços, e aí os conhecimentos eles vão se entrelaçando e vão se complementando, e vão fechando uma massa sólida, tá? Sólida, compacta e imensa, grande. Então, só queria saber se alguém tem alguma dúvida ainda de como fazer essa identificação das dimensões das nossas lajes e também das condições de vínculo dos meus contornos de laje. Posso seguir adiante? Aí, para mim, essa laje L2, nesse bordo aqui, ficou a dúvida. Afinal, eu vou chamar logo lá na frente, tá? Afinal, esse bordo aqui da minha L2, ele é o quê? Ele é engastado ou ele é apoiado? Eu não tenho condições de fazer o cálculo dele quando ele tem essa mistura de dois tipos de vínculos.
Porque este dimensionamento das lajes a gente consulta tabelas, que inclusive está lá na apostila de vocês, que a gente chama de tabela de Zerny, Bares-Zerny. Aí a gente faz uma análise, que aí diz o seguinte, eu chamei aqui de Entendendo a Laje L2, tá? Então eu tenho aqui a minha laje L2, olha, eu sei que neste bordo aqui, engastado aqui, aí tem um trecho que é apoiado, porque é um vazio da escada, e no outro é engastado. E nesse outro aqui é todo engastado, mas aí fica a dúvida exatamente nesse bordo aqui. Aí nós vamos lá. Aí lá na nossa apostila, na página 18 e 19, na página de lajes, aí trata lá especificamente sobre quando você tem um bordo misto de vínculo, o que se faz? Eu tenho que adotar ou um ou outro. Eu não posso ter esse bordo misto, de vínculos mistos. Então ele diz o seguinte, você faz uma relação entre a extensão que está engastada, você vai lá e mede o que está engastado, esse pedaço e esse pedaço. Quanto é isso? Eu vou somar essas dimensões, tá? Aí tá. Então eu somei L2, a extensão do bordo engastado. O que está engastado é o L2. Aí eu somei, deu aquele valor. E L1 é aquele bordo que eu estou analisando, todinho, é a extensão dele completa. Então, para minha laje L2, faz o seguinte, ó. Eu peguei o que é que está engastado, 1,35 e 2,80. Então, isso é o que a gente chama de L2. Então, está aqui L2. Da minha laje L2, aí pergunta-se, quem é L2? Esse L2 aqui é de comprimento de engaste. Aí diz, a teoria diz que é o comprimento que está engastado. Então, para minha laje 2, eu vou chamar laje 2, não vou chamar L2 não, porque senão acaba confundindo o L que representa o nome da laje com esse Lzinho aqui, que é um comprimento de engaste. Então, para minha laje 2, quanto é o meu comprimento de engaste? 1,35 mais 2,80, dá 4,15. Para minha laje 2, o bordo que eu estou analisando, qual é o comprimento dele todo? Que a gente chama de L1, 6,30. Está aqui, ó, 6,30. Aí eles, beleza, então eu já sei quem é, para a minha laje 2, quem é o meu L2 e quem é o meu L1. Aí agora eu vou fazer 2/3 de L1, dá quanto? 4,20. 2/3 de L1 dá 4,20. Aí olha o que ele diz. Se 2/3 de L1 for menor do que L2, então engastar a borda. Quanto é que é L2? 4,15. Não é isso? Ah, tudo bem. Eu vou aqui. Deixa eu colocar. L2 é 4,15, tá? Vamos fazer aqui. 4,15. Quem é 2/3 de L1? 4,20. Acho que foi 4,20, né? 4,20. É igual a 4,20. Isso. Aí vamos lá ver se essa equação ela é satisfeita. 4,15 é maior ou igual a 4,20? É feita essa pergunta. Sim ou não? Não. Então, se não, aí tem aqui, ó, quando a condição é não satisfeita, tá vendo? Então você considera o bordo todo apoiado. Ou seja, o bordo não será engastado. Então, quando a gente vai lá olhar para a minha L2, este meu bordo aqui, ele não será apoiado, ele será, ou engastado, ele será o quê? Apoiado. Então pronto, agora eu estou com a configuração da minha laje L2, a configuração agora está ok. Então todos os bordos eu já sei quem é apoiado, quem é engastado, apoiado e apoiado. Esse aqui eu tinha dúvidas, nesse bordo aqui, tá? Nesse bordo aqui. Eu tinha dúvidas. Mas quando eu fiz essa relação aqui, eu vi que ele tem que ficar todo apoiado. Lá na apostila deixa isso bem claro. Basta eu fazer essa relação. Se essa relação não for satisfeita, não foi satisfeita. Então é o quê? Apoiado.
foi satisfeita. Aí ele diz, engastar a borda. Condição satisfeita, engastar a borda. No nosso não foi satisfeito, então deixa apoiado. Alguma dúvida? Não. Então a gente só tinha dúvida na minha laje L2, tá? Então a minha laje L1 estava ok, eu não tive dúvida, a minha laje L3 também não teve dúvida, e minha laje L4 também não teve dúvida. Teve dúvida na laje L2. Mas só que aí eu fiz, para aquele bordo que eu tinha dúvida, eu apliquei aquela equaçãozinha, vi que estava não satisfeito, então beleza, é um bordo engastado.